Olá, galera do Enem Vencedor. Eu me chamo Cristina de Castro, eu sou formada em língua portuguesa, mas nós vamos trabalhar especificamente com redação, certo? Então a aula de hoje é sobre tipos textuais. Por que que a gente vai introduzir falando dos tipos de texto? Para que a gente venha tirar da nossa mente tudo aquilo que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. E a gente vai ter que banir, a gente não pode mais trazer para nossa vida de concurseiro. Sabe aquela forma de você produzir texto, narrando uma história, inventando, descrevendo, todos aqueles detalhes lá da professora Raimundinha, da educação básica? Pois é, isso não combina mais com o aluno que está se preparando para o Enem. E depois, nas próximas aulas, eu vou te dizer o porquê. Mas não vai ser muito longo não, nem difícil você compreender que agora você é maduro, tá? Então você precisa ser coerente com as suas ideias e sensato. Então vamos lá. Todo mundo sabe aqui que são 4 tipos textuais. A gente aprendeu o tipo narrativo, o descritivo, o dissertativo e o injuntivo. Certo? O Enem, por exemplo, o vestibular, ele não vai mais te cobrar que você venha contar uma história. Ele não vai mais te cobrar a receita de bolo, que é o texto injuntivo, correto? O que ele quer? Ele quer a tua opinião. Ele quer as ideias do leitor, ele quer formar a opinião do leitor, é isso que ele vai exigir de você, tá? Então, para você ser um candidato com ideias coerentes e coesas, você precisa sim partir do princípio de diferenciar esses 4 tipos textuais. Então vamos lá. Quando você vai narrar um texto, você vai inventar uma história ou contar uma história que aconteceu com você, não é? Aquele fato inventado ou algo que aconteceu com você. E aí, em cima desse mesmo tipo textual, narrativo, você pode aproveitar os parâmetros da descrição, não é? Você pode descrever ali os cenários, os próprios personagens, características físicas e psicológicas, isso tudo que a professora da educação básica, ensino fundamental, ela te cobra, certo? O texto injuntivo, quem nunca que fez uma receita de bolo, quem nunca que fez uma receitinha assim para a escola, pois é, então isso ficou no passado. Tá? O aluno Enem Vencedor, o que ele vai fazer? Ele vai defender uma ideia, ele vai formar uma opinião e ele vai trabalhar a progressão textual de forma bem fluente e articulada com o projeto do texto. É isso que a gente vai fazer por vocês, tá? Onde vocês vão aprender a organizar as ideias de vocês no texto em uma estrutura coerente. Por quê? Porque eu preciso tomar cuidado para não quebrar a linha de raciocínio. Quando eu começo a defender uma ideia no início do texto, eu tenho que tomar cuidado para eu não entrar em contradição com o que eu vou falar lá no desenvolvimento do texto, muito menos na conclusão, certo? Então eu tenho que prestar atenção e me atentar nessa estrutura, tá? Então é importante a gente saber que todo tipo de texto ele vai ter a introdução, o desenvolvimento e o clímax, não é? E a conclusão. Eu tenho que me atentar a que tipo de verbo eu vou iniciar os meus parágrafos, né? Porque, olha, tem alunos que já perguntaram assim para mim, professora, eu gosto de começar meus textos, eu aprendi a começar meu texto sempre assim, desde os primórdios, na antiguidade. Eu, sinceramente, não considero legal. Por quê? Será que você estava ali nos primórdios, na antiguidade? Que tempo é esse? Quantos anos você tem? Então, cuidado, porque aí você vai estar sendo o quê? Contraditório, não é? Com a idade, a sua faixa etária, o tempo que você está levando e rebuscar algo lá de uma época que você ainda nem existia. Eu sei que tem os fatos, os estudos, não é? Bibliográficos, mas não é por aí não. Então, a gente vai se atentar também como começar um texto, uma redação, tá? Isso nas nossas próximas aulas. Então, a gente precisa aprender a ver a problemática do texto, não é? Essa problematização que é para que você entenda um problema e você precisa capturar o contexto. No Enem ou no vestibular, ele vai te dar uns modelos textuais, tá? Veja bem, ele vai te dar para você se basear
e já ir ali alimentando umas ideias legais na sua cabeça. Mas você não vai precisar copiar na íntegra esse texto, porque tem candidato que faz isso. Tem candidato que foge ali de raciocínio, ele não sabe como começar o texto, aí ele pega, copia o texto e isso é avaliado. Até porque a gente vai trabalhar as modalidades de como você fazer a sua produção textual e alcançar uma nota de sucesso nesse processo aí seletivo, tá? Dentro das 5 modalidades que a gente vai trabalhar as questões dos desvios textuais, dos desvios de escrita, desvios de escrita, desvio da modalidade gramatical, não é? Vamos trabalhar coesão, coerência, todos esses desvios aí, para que você não fique assim, meu Deus, o meu texto não pode ter um erro de português, a minha letra é feia, mas ela é legível. Não, você não vai se preocupar com isso. Não é você errando ali uma ortografia que vai te penalizar totalmente. Porque às vezes você tem desvios de ortografia, mas as tuas ideias elas estão muito bem concatenadas no texto. E isso que é importante, quando você consegue ter ali uma harmonia nas suas ideias, quando você consegue defender o teu ponto de vista. Tem pessoas que só jogam a crítica dela ali no texto e deixam solta. Mas e aí? Como você vai convencer, não é, o leitor de que aquilo que você está defendendo ali é comprovado? Eu não estou falando assim convencer na íntegra, porque quando você tem argumento, você forma uma opinião no leitor. Então o leitor ele percebe isso, certo? Olha, ele tem argumento, ele está defendendo ali uma ideia legal, ele não está sendo pessoal. É muito importante também a gente deixar a nossa pessoalidade de lado. Certo? Os jornalistas, quando eles vão para a tela e jogar uma crítica ali, em momento algum eles falam que o pensamento é deles, que a opinião é deles. Ah, eu acho isso, eu penso dessa forma. Não, você tem que ser impessoal, tá? Quanto mais neutro assim, melhor o teu texto. Ah, você fala que eu não posso ser pessoal, mas se o texto é meu, aí você está querendo confundir com a autoria textual. Quando eu falo de autoria, é justamente aquilo que eu falei para você. Quando eles te jogarem lá os textos motivadores, não copie na íntegra os parágrafos. Você tem que ter autoria. Porque se você trouxer a cópia, o leitor, o examinador, ele vai saber que se trata de uma cópia. Mas quando ele vê que aquilo que você está argumentando ali não